Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença de vocês aqui nesse evento, no quarto encontro do Nevas, sobre reflexões psicossociais em saúde. E hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho sobre ansiedade social em crianças e as possibilidades de tratamento. Então eu venho me apresentar inicialmente. Meu nome é Amanda Guedes, eu sou graduanda do último período de psicologia. E esse trabalho que eu venho apresentar para vocês hoje, ele é uma parte de um trabalho mais amplo que foi realizado no ano passado, em 2022, sob orientação do professor Lélio Lourenço. E essa revisão mais ampla incluiu adolescentes. Hoje eu vou focar em crianças para nossa apresentação. Então, para começar, né, é importante que a gente defina o que é transtorno de ansiedade social. E ele é colocado por Dalgala Rondo como o medo intenso e persistente de situações sociais que envolvam exposição ao contato interpessoal, demonstração de capacidade de desempenho ou participação em situações competitivas e de cobrança. E esse transtorno tem uma prevalência aproximada de 7% na população estadunidense, uma média de 2,3% no continente europeu, segundo o DSM-5. E apesar de os estudos epidemiológicos no Brasil serem um pouco defasados, existe uma estimativa que foi feita também por Dalgala Rondo, de que entre 4 e 5,7% da população já teve sintomas de ansiedade social pelo menos uma vez na vida. Então esse é um transtorno que acomete a população de uma maneira preocupante. E na infância, o TAI se apresenta com algumas das características que se apresenta na pessoa adulta, mas tem algumas particularidades. Então o DSM-5 coloca pra gente que no caso de populações mais jovens, o medo ou a ansiedade deve ocorrer em contextos com os pares e não só em interações com adultos. E tem algumas expressões características, como o choro, os ataques de raiva, a imobilidade, o comportamento de se agarrar à pessoa que está junto a uma pessoa que passa segurança, geralmente o pai, algum familiar, ou a mãe, encolher-se ao fracassar em falar em situações sociais. E esse transtorno ele costuma surgir, em média, aos 13 anos de idade. Então, ele costuma estar associado a fatores de risco na infância. E o TAIS, pela sua própria natureza, ele tem um baixo reconhecimento, o que quer dizer que os sintomas que compõem esse quadro clínico, eles ajudam que ele passe despercebido. Então, muitas vezes, a criança que tem um jeito mais quieto ou mais introvertido, ela muitas vezes tem ansiedade social, mas isso não é reconhecido pela família, porque ela é conhecida como quietinha, esse é o jeito dela mesma, ela é tímida mesmo. Então, isso acaba impedindo que essas crianças consigam ajuda e que a família perceba que ela precisa de ajuda. Falando um pouco sobre a relevância desse tema, né? A gente tem que a literatura na América Latina, a princípio, uma impressão que ficava pra gente, que a gente foi investigar melhor nessa revisão para saber com um pouco mais de certeza, é que a literatura não era muito expressiva na América Latina, né? Pesquisando em algumas bases, tem poucos estudos sobre ansiedade social na população de crianças e de adolescentes. Essa população também é considerada bem vulnerável, porque crianças dependem muitas vezes de um amparo de um adulto, do olhar de um adulto, do reconhecimento da situação, para que ela possa receber o cuidado necessário. E são também mais vulneráveis por terem menos acesso a um senso crítico que a gente acaba desenvolvendo, né, ao longo dos anos. Então, isso coloca elas numa posição de mais vulnerabilidade, como eu acabei de falar. A prevalência a gente já falou um pouco sobre, e o TAIS está muito associado com algumas comorbidades. Então, as pessoas que têm TAIS, e isso vale para adultos também, costumam ter traços depressivos ou outros transtornos de ansiedade, ou são pessoas que têm um transtorno do neurodesenvolvimento, às vezes a criança com TDAH acaba desenvolvendo TAIS também. Então, como isso costuma acrescentar o quadro clínico e o sofrimento significativo dessa pessoa, dessa criança no caso, a gente julga que é muito importante entender melhor como que a literatura se coloca sobre esse tema. Então, eu vou falar um pouco para vocês do método que foi utilizado nesse trabalho. A gente fez uma revisão de literatura com o objetivo de entender justamente como que tanto o nosso país, o nosso continente, mas como o mundo, os pesquisadores de psicologia têm investigado esse tema, né? A pergunta de pesquisa que norteou esse trabalho, então, que nós usamos como foco para fazer a busca por artigos, foi o que a literatura tem apresentado a respeito do tratamento da ansiedade social em crianças. Nós utilizamos duas bases de dados, a Cielo, que é uma base latino-americana, e a Web of Science, que é uma base
internacional e que tem artigos principalmente publicados em inglês. Usamos alguns descritores como ansiedade social, crianças, ansiedade social, infantil, usamos em inglês também. E o período de busca foi de 2017 a 2022, então nós coletamos esses dados no ano passado, mas utilizando artigos que tenham sido publicados nos últimos 5 anos para manter essa bibliografia atualizada. Numa busca inicial, nós tivemos muitos artigos, 323 aproximadamente, e após aplicar os critérios de inclusão e de exclusão, nós chegamos no número de 7 artigos que tratavam só de crianças. 2 deles eram estudos teóricos, eram revisões de literatura, e os outros 5 eram estudos empíricos. Como aqui a gente tem um tempinho para falar sobre eles, eu vou descrever brevemente o que cada um deles trouxe. A faixa de idade que foi abordada por esses artigos foi dos 3 aos 13 anos de idade, então a gente tem uma faixa de idade bem ampla, né, que pega a primeira infância e que vai até a pré-adolescência. No próximo slide eu trouxe para vocês uma tabela bem simplificada do código de cada um desses artigos, que foi melhor codificar para identificar melhor. Essa codificação foi feita com base no ano, na ordem alfabética dos nomes dos autores, e a gente tem também o título de cada um e o tipo. Então, aí, como eu coloquei, algumas revisões de literatura, alguns ensaios clínicos, alguns estudos preliminares, os quais a gente vai descrever rapidamente. Os artigos SE01 e SE04 foram revisões de literatura que apontaram direções futuras para pesquisa na área. Então, trouxeram uma visão geral das intervenções disponíveis, da eficácia dessas intervenções. Essa literatura esses 2 artigos colocaram que as terapias cognitivas e comportamentais são as mais estudadas hoje e que as intervenções com pais ou com pais e filhos são promissoras, e além disso, que as intervenções focadas na criança e que combinam técnicas individuais e grupais também têm bons resultados. As intervenções no ambiente escolar apresentaram bom tamanho de efeito e a vantagem da validade ecológica. Então, as crianças que recebem algum tipo de intervenção no ambiente escolar conseguem aprender habilidades que elas vão conseguir aplicar, extrapolar para o contexto escolar, que é o contexto em que elas mais estão em contato com outras crianças e o contexto em que os sintomas de ansiedade social costumam não só surgir, mas também se intensificar. Os estudos 5 e 6 compararam, o primeiro deles, o 5, comparou 2 grupos experimentais de TCC. Então, um grupo recebeu terapia individual, cada pessoa do grupo recebeu terapia individualmente, e o outro recebeu terapia em formato de grupo. Os 2 grupos tiveram resultados positivos e os pais dessas crianças notaram que os filhos demonstraram mais habilidades sociais depois do tratamento. Eles fizeram essa avaliação. O estudo 6 aplicou a TCC com o treinamento de habilidades sociais para testar mudanças em 2 índices cognitivos. O primeiro deles é o índice de viés de interpretação e o outro de crenças disfuncionais. Então, depois do tratamento, houve uma redução nessas variáveis, nessas crianças, e na severidade do TARS também. Foram resultados bem positivos. Mais 2 artigos empíricos que foram encontrados nessa revisão. Um deles foi um ensaio clínico randomizado, que investigou o efeito da TCC sobre processamento pós-evento, que tem a sigla em inglês PEP, Post-Event Processing. E o processamento pós-evento ele é mais frequente em crianças com TARS e ele tem conteúdo mais negativo. Isso foi averiguado, inclusive, antes da aplicação da TCC. E o tratamento em TCC ele aumentou a frequência do PEP positivo, então as crianças tiveram um processamento pós-evento de conteúdo mais positivo, menos autodepreciativo, mas não alterou o PEP negativo. Então, isso mostra que para outras intervenções que forem planejadas, o processamento pós-evento é uma variável importante na sintomatologia do TARS e que a TCC pode aumentar o PEP positivo. Foi isso que a gente descobriu com os resultados dessa pesquisa. O trabalho 07 aplicou a TCC em grupo para testar seu efeito sobre sintomas fisiológicos da ansiedade social. E depois dessa aplicação, eles averiguaram que houve uma redução dos sintomas de ansiedade social, mas os processos fisiológicos que estão acompanhados com os sintomas não mudaram. Então, esse artigo buscou investigar o ritmo cardíaco dessas crianças, outros sintomas físicos, palpitação,
suor nas mãos, outros sintomas que são até comuns de quadros de ansiedade, e não houve alteração. Houve alteração somente na severidade dos sintomas, dos outros sintomas, não os fisiológicos. Por fim, o artigo 03 buscou examinar a eficácia preliminar de uma intervenção comportamental com a família, que utiliza videoconferência comparada a um grupo controle de lista de espera. E observaram uma boa retenção ao tratamento, então 85% dos participantes continuaram até o final da terapia, e as crianças tiveram redução nos sintomas de ansiedade. Então, agora indo para as conclusões, eu passei de uma maneira bem geral para vocês, o que a gente pode concluir, né? Que a mesma direção apontada pelos artigos teóricos foi apontada também pelos empíricos, né? As terapias cognitivas, comportamentais e as TCCs têm eficácia adequada para o tratamento do transtorno de ansiedade social em crianças. E tem sido observado também uma adaptação das intervenções para superar barreiras que prejudicam o alcance do público aos tratamentos. Então, a gente teve intervenções aqui baseadas em videoconferência, como essa que eu citei para vocês, intervenções que buscam adaptar o conteúdo da TCC para a ansiedade social, né, que adiciona o treino de habilidades sociais, que é bem relevante para esse transtorno específico. E isso também se justifica pelo fato de que boa parte desses artigos foi publicado no período de pandemia, então no período em que a única forma de realizar intervenções com esses grupos era de maneira remota, o que mostra também o avanço das tecnologias em saúde, né? Contudo, apesar desses resultados que nós tivemos, que foram bem positivos, tem algumas questões metodológicas que não podem passar despercebidas. Uma das revisões que a gente falou aqui não trouxe informações sobre como eles levantaram os artigos que eles utilizaram. E isso é uma falha metodológica bem importante. Houve também um problema com a falta de delimitação clara dos conceitos. Então, tem artigos que falam sobre timidez e também falam de ansiedade social e também falam de comportamento inibido, de reticência social e não explicam detalhadamente o que exatamente cada uma dessas coisas são. E isso dificulta um pouco para a gente entender de qual público a gente está falando. Os estudos experimentais também, que tiveram inclusive resultados muito bons. Muitos deles utilizaram como grupo controle a lista de espera, que é uma forma de controle que não elimina alguns confundidores, né, alguns vieses, como o efeito Hawthorne, que é o efeito do paciente se comportar de maneira diferente por ser observado, por receber alguma intervenção. O efeito placebo também não é controlado. Então isso limita um pouco das conclusões que a gente pode tirar desses resultados. Alguns estudos não fizeram follow-up, então a gente não tem como estimar como que essa população reagiu ou ficou em relação aos sintomas digitais ao longo do tempo, se os benefícios foram duradouros, se foram de médio prazo, de longo prazo, né? E alguns terapeutas também foram responsáveis por conduzir a pesquisa, por aplicarem a terapia e por medirem o desfecho, que também é uma fonte de viés importante. Então, apesar dessas conclusões positivas que a gente tem, é muito importante observar cada estudo e como esse estudo foi conduzido, para ver se a gente tem algum confundidor aí que pode modificar um pouco a interpretação desses resultados. E uma impressão que a gente levantou até aqui no início da apresentação sobre a ausência de estudos na América Latina foi confirmada, porque dentro dos nossos critérios de inclusão e exclusão, nenhum artigo da América Latina, nenhum artigo da Cielo entrou para a nossa revisão. Então isso mostra que essa população no nosso continente, se a gente for pensar em intervenções específicas, está desassistida, porque nós temos informações internacionais, nós temos alguns dados sobre terapias que funcionam ou que podem funcionar, mas a gente não considera as características culturais das crianças e também dos adolescentes, né, que foi o foco mais amplo do trabalho completo. As crianças e os adolescentes da América Latina não têm recebido atenção suficiente dos pesquisadores do nosso continente. Então isso é algo que a gente espera que ao longo do tempo possa se modificar. É isso, eu trouxe aqui algumas referências bibliográficas para vocês. Eu estou à disposição, se vocês quiserem, acho que vão disponibilizar o meu e-mail, posso tirar qualquer dúvida, posso disponibilizar também o trabalho. E eu agradeço muito a vocês pela atenção, agradeço Nevas por todas as oportunidades, pelo aprendizado. E é isso, espero que vocês aproveitem o evento. Muito obrigada!